amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de história, tá? Página 168. Então, vamos lá. Nós vamos investigar. As cidades têm problemas? As cidades crescem e muitas transformações são feitas nas paisagens pelos grupos humanos. Algumas dessas transformações trazem melhorias para todos, outros causam problemas, ameaçando e prejudicando a qualidade de vida de seus moradores. Vamos descobrir que problemas são esses? Então, nós vamos fazer, vocês vão fazer uma atividade, tá? Aqui já tá falando. Não precisa mostrar por agora, pode deixar para mostrar depois do simulado, para vocês poderem se concentrar no simulado. Não tem problema, joia? Vamos lá. Proposta. Pesquisa sobre problemas das cidades. Objetivos. Investigar os problemas que existem na cidade onde você mora ou em outra que você quiser pesquisar. Ou seja, vocês vão pesquisar os problemas daqui de Pádua ou, eu quero pesquisar os problemas do Rio de Janeiro. Então, ela pode pesquisar do Rio de Janeiro. Eu quero pesquisar de Campos. Pode pesquisar de Campos. As cidades que você escolher, certo? Então, como que vocês vão pesquisar? Pode usar internet, pode usar livro, pode, se você conhecer alguém, eu conheço pessoa que trabalha na prefeitura. Pode ser pessoa da prefeitura também, conversando. Não tem problema, tá bom? Qual é o problema? Um exemplo. Ali na praça da igreja, eles cortaram as árvores, certo? Só que tinha passarinho que dormia ali. Então, surgiu um problema. Ao cortar as árvores, os passarinhos não têm onde dormir. Não sei nem se agora tem, mas tem tempo que a tia não vai na rua. Mas o passarinho não tinha onde dormir. Então, era um problema, entendeu? Então, vocês vão fazer isso, vão pesquisar os problemas que tem, tá? E vai realizar, o seu jornal, o seu mural. Então, aqui tá falando de procedimentos. Pegar a folha cartonada no final do caderno, a seção brincar e aprender. Então, lá atrás, vocês vão arrancar a folha que tá falando, tá? Tá falando para utilizar diferentes fontes de pesquisa na internet, jornal, foto, relatos orais. Criar uma notícia de jornal que relate o problema pesquisado e em sala compartilhar. Então, vocês vão fazer isso tudo e na próxima aula do Zoom, nosso próximo encontro do Zoom, cada um vai apresentar o seu. Joinha? Moro numa rua que sempre entope, choveu, entupiu. Pode fazer o seu problema em relação ao esgoto. Porque a pessoa está jogando lixo, não tá? Enfim, vai pesquisar o problema da cidade, tá? Não precisa colocar a solução. Aqui tá falando só do problema, joia? Então, vamos lá. Aqui continua na mesma outra página, mas a tia trocou por causa do espaço. Conforme você aprendeu, quem vive numa cidade grande, com muitas casas e prédios, convive com muita gente, tem uma agitada e enfrenta o trânsito em grandes avenidas. Mas será que as cidades sempre foram assim? Então, vocês estão vendo aí, a cidade, quantidade de estradas, a quantidade de prédio, a quantidade de carro que tá andando para lá e para cá. Será que sempre foi assim? Então, vocês vão refletir, tá? Com quem vocês fazem o dever. Esses pontos que estão falando aqui. Como eram as cidades antigamente? A cidade já surgiu assim, fez puff, pronto, apareceu do jeito que tá na foto? Não, A cidade foi aos poucos construindo. Como viviam os moradores que habitavam o lugar onde hoje moramos? Então, aqui em Pádua. Como era Pádua antigamente? Como que eram os moradores daqui? Vocês vão pesquisar, conversar com... Não precisa pesquisar de internet, essas coisas não. Só com quem mais antigo, de repente com o vovô, dá pra você trocar uma ideia.
Por que acontecem essas transformações? O que acontece que rola essas transformações? Não precisa escrever aí do lado não, tá? Só vocês conversarem mesmo, trocando ideia, né? Como é o nome ali, troca de ideia, com quem vocês fazem dever. Por que acontecem essas transformações? Porque as pessoas vão precisando de mais espaço, precisando de uma melhoria de vida e vai transformando. A família que era pequena vai crescendo, o espaço que era relativamente grande para 2 pessoas vai se tornando pequeno conforme a família vai crescendo. Então tem que ir pegando mais espaço. Com isso, a cidade vai aumentando, ao ponto de chegar numa cidade igual essa da foto, uma cidade grande, correto? A tia já se perdeu nas páginas, porque hoje eu tô sem o outro que eu uso aqui para acompanhar as páginas, que eu continuo sem a apostila, eu tô só com ela digital. Não sei que página é essa, mas vocês vão acompanhando aí junto comigo, tá bom? Exploração e descoberta, hora do texto. Como viviam as pessoas há muitos e muitos anos atrás? Quem vê imagens de diferentes cidades com inúmeras construções ou do campo, com suas hortas e pomares e grandes fazendas, não imagina as diversas transformações pelas quais passaram ao longo dos anos. Tudo é resultado do trabalho das pessoas no passado e no presente. Todos os lugares, portanto, têm histórias para contar. Isso aqui é muito importante. Todo mundo tem história para contar, todos os lugares têm. Não importa se é uma cidade pequenininha ou se é uma cidade grandona, certo? Vamos lá. Nosso país, há cerca de 500 anos, era bem diferente. Era povoado apenas pelos indígenas. Os indígenas são os índios, muito bem. Como viviam e ainda vivem muitos indígenas no Brasil? Observe abaixo o mapa com as principais famílias e troncos linguísticos indígenas do Brasil. Por volta de 1500, e leia a legenda. Nele podemos observar a presença de vários grupos indígenas espalhados por todo o território brasileiro. Já trocou, mas aí vocês continuam na mesma página, tá vendo o mapa aí embaixo. Então vamos lá, principais famílias e troncos linguísticos indígenas. Então, nós temos aqui, tá vendo aqui no cantinho, os troncos, né? As famílias e as linguísticas. O Tupi-Guarani, que é esse que tá aqui, laranjinha, e o Gé, que é esse puxado para amarelo. As famílias linguísticas. Temos o Aruaque, Cariba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua, outros grupos e o limite dos estados. Então, por exemplo, aqui no Acre nós temos o Pano, que tá vendo que ele tá marronzinho, igual a esse. Aqui no Rio de Janeiro, ele tá laranja, dessa corzinha aqui. Então, é Tupi-Guarani, tá vendo? Cada corzinha representa uma cor. Aqui no Rio Grande do Sul, ele tá dividido, tem 2 cores. É o Tupi-Guarani e o Charrua. Então, tá vendo, né? Cada cantinho tem o seu. Aqui em cima, Roraima e Amapá. Tá no verde. O verde é o Cariba. Joia? Vocês analisam com calma aí. Cada espacinho tem a sua legenda, né? Aqui do lado. Tá explicando. E tá aqui falando. Este mapa mostra os atuais limites do Brasil, que não existiam na época da conquista portuguesa. Então, antigamente, o Brasil não era dividido assim, tá? Aqui é só pra gente poder se situar como que tá agora. Então, vamos lá. Eu acho que continua na mesma página do mapa, ainda não trocamos de página. Historiadores acreditam que, em 1500, existiam mais de 3 milhões de indígenas no Brasil. Eles viviam espalhados por todo o território brasileiro e pertenciam a diferentes povos, com seus hábitos, línguas e tradições. Apesar de grande diversidade de grupos, muitos costumes e aspectos culturais eram semelhantes. Então, vocês estão vendo aí, ó, vários índiozinhos, tá vendo?
Cada um diferente, um pinta o rosto, o outro não pinta, um usa um cocá de um jeito, o outro usa de outro, de uma cor, mas são todos índios, correto? Então vamos lá. Eu acho que já é a próxima página. Dependiam da natureza para tudo, e dela retiravam todos os elementos necessários à sua sobrevivência: água dos rios, árvores, animais, sementes e plantas. Por isso, respeitavam muito o espaço em que viviam. Por exemplo, só cortavam uma árvore se fosse para fazer uma casa ou uma canoa. Caçavam animais apenas para se alimentar. Então, gente, olha só, que interessante. Hoje em dia, assim, a gente corta a árvore só se for para construir casa ou canoa? Não, né, gente? Hoje em dia a gente corta a árvore para qualquer coisa, por qualquer coisa. Caçavam animais para se alimentar. Hoje em dia a gente caça animal só para se alimentar? Também não, né? Tem gente que pega o animal e caça e mata sem ter o porquê. Então, os índios, eles respeitavam muito a natureza. Então, isso é muito importante. Vamos continuar. As aldeias ficavam próximas uma das outras. E apesar de possuírem diferentes formas de organização, era comum encontrar em diferentes tribos indígenas diversas famílias ocupando a mesma moradia. Então, era comum se dividir a sua casa com outra família. Tá vendo aí, né, a aldeia deles na foto? Aqui embaixo ele está falando. A alimentação compunha-se basicamente de farinha de mandioca, peixe, mariscos e carne. Vinham da caça, da pesca e da agricultura. Faziam diversos objetos artesanais, utilizando cerâmica, palha, cipó, madeira, folhas, galhos e dentes de animais. Tá vendo? Então vamos lá. Aí vocês estão vendo a foto, aí continua na mesma página se a tia não está enganada. Das coisas que eles fazem, tá vendo? Algumas comunidades como Carajá e Ticuna, por exemplo, as mães faziam brinquedos de barro ou de madeira, imitando as figuras de animais ou de gente. Então, vocês podem ver aqui, ó, os barros, né? E aqui as figuras de animais que elas estavam imitando. Então, vamos lá. Eu acho que aqui é a próxima página. As tarefas variam de acordo com as diferentes comunidades, pois cada uma tinha características próprias, como a língua, as tradições, as festas, as pinturas corporais, os jogos e as brincadeiras. Ou seja, cada comunidade tem o que fazer, não é todo mundo faz a mesma. Não, cada um faz a sua. Tem aquela comunidade que a característica dela é pintura corporal. Então, ela fica fazendo as pinturas corporais. Tem os outros que são os jogos, então ela fica nos jogos. Eles realizavam muitas festas, né? Rituais e cerimônias religiosas. Nessas ocasiões, dançavam, cantavam e pintavam os rostos e os corpos para homenagear a natureza e seus antepassados. Ou seja, antepassados aqueles que viveram antes dele. Então, eles gostavam de homenagear essas pessoas. Apesar de não ser comum encontrarmos indígenas espalhados por várias cidades, muitos aspectos culturais de seu modo de vida resistiram e pode ser visto até hoje influenciando a cultura do povo brasileiro. O que isso quer dizer? Hoje em dia a gente não tem índio aqui no Rio, né? A gente não anda pelo Rio de Janeiro vendo os índios. O índio praticamente está em alguns lugares do Mato Grosso e lá de cima, né, de Manaus, lá do Amazonas. Então, a gente consegue fazer várias coisas de índio até hoje. Então, fica bastante vivo na nossa cultura ainda alguns detalhes do índio, né? Vamos para a próxima página. Lição de casa, página 207. Eu vou apertar, vou dar o tempinho aqui, apertar pausa, o tempo de vocês abrirem na lição de casa. E daqui a pouco eu já volto. Pronto, voltamos.
Então, vamos lá. Abrindo na página 207, nós vamos fazer a lição de casa 3. Número 1. Campo e cidade podem apresentar problemas quanto ao modo de vida das pessoas. Liste os principais deles em cada um desses espaços. Então, aqui nós vamos colocar os principais problemas do campo e aqui os principais problemas da cidade. Cada um coloca, né, o que achar, tá? Por exemplo, qual um dos principais problemas do campo? Vamos pensar. No campo, por exemplo. É fácil estudar no campo? Não é fácil, né? A gente tem que andar bastante estrada de terra até chegar na escola. Não tem escola perto. Com isso, muitas pessoas acabam desistindo de estudar, né? E acaba tendo uma vida não tão boa devido à falta de estudo. Muitos não sabem ler, não sabem escrever. Isso acaba atrapalhando. A quantidade de trabalho no campo, ela é muita ou ela é pouca? Ela é pouca comparada da cidade. Então, isso também gera, né, um problema. Então, vocês vão pesquisar aí, né, os problemas que tem no campo e vai colocar. E os problemas da cidade, quais são? Aqui já é diferente do campo, né? Aqui nós temos muita oportunidade de trabalho. Em compensação, essa quantidade toda de pessoas na cidade acaba gerando um fluxo intenso de trânsito, né? Automaticamente, eles vão eliminando o gás dos carros e acaba prejudicando o ar, então o ar fica pior para respirar. Quantidade de espaço para casa, fica sendo mais difícil de você arrumar a casa porque tem mais pessoas, né? Então também tem os seus problemas. Então vocês vão colocar, né? Pesquisa cada um, coloca o seu e vamos para a próxima. Tá na mesma página, a gente só separou por causa do espaço. Número 2. Antes da chegada dos portugueses, a vida no Brasil era muito diferente. Letra A. Quem eram os nativos das terras brasileiras? Como eles viviam? Quem que morava aqui no Brasil lá no início? Eram os índios. E como eles viviam? Eles trabalhavam, eles tiravam as coisas da natureza, eles pegavam o necessário da natureza. Isso aí, vocês vão colocar aí. Letra B. O que mudou após a chegada dos colonizadores portugueses? O que aconteceu depois que os colonizadores portugueses chegaram? Ainda tem índio por todos os lugares? Não, né? Então, os colonizadores acabaram ou matando os índios ou retirando os índios de sua terra, né? Forçando eles a irem para outro lugar. Mas a grande maioria acabou sendo mortos pelos colonizadores. E a quantidade de matéria-prima que eles levaram do Brasil, incluindo a natureza. Eles arrancaram as coisas da natureza só por arrancar, em busca de dinheiro. Então, o que aconteceu? Eles acabaram levando, né? Pois é. São só essas duas, número 1 e número 2, de dever de casa. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem, tá? E fique com Deus até amanhã.